Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 maiores erros do paisagismo. O que eu encontro por aí com muita frequência e que pode ser evitado, né? Para você ter um jardim vigoroso, um jardim forte, com saúde. Então vamos aqui descobrir quais são esses erros para que as plantas possam crescer melhor. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro agrônomo. Tenho mais de 10 anos de experiência na área, atendendo jardins e áreas verdes e ajudo você a cultivar plantas fortes e saudáveis. Já vou aqui colocar um erro extra. O 6º erro é não se inscrever no canal, não clicar no gostei. Isso já vai deixar, já começa com um jardim ruim daí. Então vamos lá. Bom, 5º erro. 5º erro mais comum no paisagismo, que é não fornecer uma irrigação frequente, com intensidade, logo no momento do plantio. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas assim, pela quantidade de vezes que eu encontro esse problema acontecendo por aí, parece óbvio, mas não é. A realidade é outra, e muito outra. E um detalhe importante sobre esse ponto da irrigação. Eu sei que tem muitos jardins que contam com sistemas de irrigação automatizada e que muitos jardins, nos canteiros, em gramado é mais comum que exista a aspersão, mas nos canteiros é muito comum que os sistemas de irrigação sejam por gotejamento. E aí entra uma coisa muito importante. O gotejamento, na maior parte dos casos, ele não dá conta de irrigar as plantas recém-plantadas nos primeiros meses. Por que isso? Não me entendam mal, o sistema de irrigação por gotejamento é perfeito. Depois que ele funciona, depois que ele pega, ele deixa o jardim no automático tranquilamente. Ele tem que ser considerado. Agora, ele tem um ponto fraco. O gotejamento, ele vai formar o bulbo de molhamento do solo, o bulbo da área molhada, que é onde tem aquele acúmulo de água, na pontinha, né, do cano, do buraquinho onde sai a gota, forma esse bulbo de molhamento. Mas como os canos eles têm um espaço entre os pontos de gotejamento, às vezes a muda que está no meio aqui desse bulbo então a muda está ali no ponto médio perfeito entre uma parte molhada e outra, ela não vai ser beneficiada por essa umidade no solo. O bulbo de molhamento, ele muda, né, de tamanho, de capacidade de volume de área ocupada pelo solo, dependendo da drenagem desse solo. Se esse solo for muito arenoso, for muito drenante, o bulbo de molhamento vai ser fininho. Se o solo for mais argiloso, esse bulbo de molhamento ele vai ser mais espalhado em superfície. Mas é complicado isso, né, da gente saber. Então, o que tem que fazer? Mesmo que exista um sistema de gotejamento, eu recomendo fortemente que você faça uma irrigação auxiliar na mangueira. Então, você que tem uma empresa de paisagismo, você que trabalha fazendo manutenção de jardins, você que é paisagista, ou você que tem um jardim que acabou de ser implantado, faça a irrigação na mangueira. Conte com uma pessoa para estar ali com a mangueira mesmo, para fazer essa irrigação, para você garantir que as mudas sejam bem hidratadas, sejam bem irrigadas. Porque a mudinha tá lá, né? Você tirou a mudinha, tá com um torrãozinho aqui, com um sistema radicular, você coloca na terra, a raiz dessa muda tá presa, ela tá confinada no torrão que você fez o plantio. Essa raiz ela só vai sair dali depois de 5, 10, 20 dias que ela vai começar a explorar o solo com uma eficiência. Então você tem que ter certeza que a água está chegando no pezinho da muda, senão o jardim vai sofrer com a falta de água. Então atenção a esse detalhe. O 4º erro mais comum, pessoal, nossa, esse aí eu preciso sempre puxar a orelha de quem faz a implantação de jardim. O solo precisa ser trabalhado em profundidade. Não é só, põe uma camadinha de terra boa, uma camadinha de terra preta, planta ali e resolveu. Não. Quanto mais em profundidade você conseguir fazer o preparo do solo e incorporar os seus insumos, que insumos, né? Os adubos, o calcário, o NPK 414-8 e o esterco, humus de minhoca, composto, enfim, matéria orgânica, né? Quanto mais você conseguir levar isso em profundidade, melhor você vai transformar esse solo para um enraizamento profundo. Se você não faz o preparo do solo em profundidade, a chance de você ter raízes superficiais apenas
é muito grande, você não melhorou a fertilidade embaixo. E qual que é essa profundidade? 20 centímetros. Eu sei que dá um trabalhão, eu já vejo isso acontecendo na prática, né? Acompanho, já fiz plantio, eu mesmo lá com o enxadão batendo na terra, sei que é muito pesado, é muito trabalhoso. O pessoal que está ali mexendo na terra, os jardineiros, eu sei que dá muito trabalho, mas tem que fazer, gente, faz parte dos bons procedimentos, né? Faz parte das boas técnicas, das boas práticas de plantio. Quanto mais profundo você conseguir levar a raiz da planta, mais forte e resistente seu jardim vai ser contra secas, contra frio intenso, contra calor intenso, contra pragas, doenças, que a raiz profunda, raiz bem espalhada, bem distribuída, é sinônimo de uma planta saudável, ou mais saudável, né? Porque às vezes esse solo pode estar bem estragado em outros aspectos, a planta pode estar, enfim, vou falar dos outros erros, né? Que ainda podem acontecer. Mas pensa nisso. Prepara o solo em profundidade, mistura esses seus insumos em 20 centímetros de profundidade. Isso vai fazer muita diferença na saúde do jardim. Bom, terceiro erro, não conhecer o caminhamento solar do jardim no momento do projeto de paisagismo. Então você está fazendo um projeto de paisagismo, você está lá naquela parte gostosa, quer pensar nas possibilidades das plantas, buscar referência, fazer reunião com o cliente, sonhar com o jardim. E você tem lá o terreno. Às vezes o terreno está em processo de construção da casa, né? Ou mesmo se for uma casa já construída, um projeto de revitalização, reforma, renovação do jardim, você precisa conhecer a movimentação do sol por todos os cantos desse jardim ao longo de um ano inteiro, porque o sol ele muda de ângulo à medida que as estações vão passando, né? Então o sol no inverno está de um jeito, o sol no verão está do outro, você precisa conhecer o caminhamento solar e os efeitos de inclinação também, porque é sombra projetada, aí você vai colocar uma planta ali que está boa no inverno, no verão ela frita e você perde o canteiro, ou vice-versa, você coloca uma planta que está recebendo bastante sol, e geralmente isso acontece com gramado muito, né? Você coloca uma grama altamente exigente em sol, uma grama Bermuda Celebration, e aí você, ou melhor, a Tifway 419, que ainda é um pouquinho mais exigente em sol, porque a folha dela é um pouquinho mais estreita do que a Celebration. Você põe uma grama Bermuda, Tifway 419, no jardim. E aí você não parou para pensar que no inverno o sol faz um ângulo muito baixo de incidência no jardim e ali aquele pedação perto do muro todo fica seco porque não está recebendo luz. E aí o seu cliente vai ficar com um jardim meio esquisito, né? Então tem que conhecer o caminhamento solar. Tem aplicativos para isso. Eu uso um para iPhone que chama Sunseeker. Eu vou deixar o nome escrito na tela aqui, Sunseeker. Para outros sistemas operacionais eu não conheço, mas sei que tem aplicativo para isso, tá? Esse Sunseeker é pago, mas se paga uma vez só também, você está com uma ferramenta excelente para fazer o planejamento do paisagismo no jardim dos seus clientes. Segundo erro, gente, espaçamento. Espaçamento incorreto entre mudas, principalmente mudas com capacidade muito grande de crescimento, como arbustos, ou plantas que têm uma folhagem que vai ocupando muito espaço, árvores também. Esse erro pode estragar totalmente o jardim. O espaçamento ele tem que ser direitinho. O que você vai ter que considerar para fazer um bom espaçamento? O tamanho da planta no seu porte máximo, no seu melhor desenvolvimento. E aí você vai considerar isso na hora de planejar a quantidade de mudas e distribuição disso na área, tá? O maior erro de espaçamento geralmente está relacionado com árvores plantadas muito juntas com copas muito largas. Aí não dá, né, gente? Você tem que fazer o espaçamento direitinho pensando no tamanho máximo da copa. Não só entre árvores, mas entre estruturas, entre construções. Eu vejo muito por aí gente colocando pau-ferro a uma distância de 3 metros de fachada de edifício. Aí não dá, né? Então, pau-ferro que tem uma copa que pode ter 12, 16 metros de diâmetro, a gente precisa levar isso em consideração. Então, conheça as espécies do seu projeto. E o primeiro erro, gente, ele é um erro que, assim, eu entendo quando ele acontece, mas a gente precisa ter um pouco mais de exercício para evitar isso, que é o uso de espécies de plantas incompatíveis com as características do ambiente que ela vai ser plantada. Então é planta de sombra sendo plantada no sol, planta de sol sendo plantada no escuro, tipo dentro de casa. Não pode cometer esse erro. Você tem que conhecer
o tempo de sol que essa planta precisa. Ou então, uma planta que precisa de uma temperatura ou umidade ambiente muito elevada ou muito específica, né? Num ambiente seco, com ar-condicionado, a incidência de pragas, doenças, vai ser muito mais alta numa vegetação que está deslocada, ela não está no seu melhor ambiente. Temperatura de folha elevada, plantando plantando planta delicada em lugar tórrido, seco, no meio daquele chão de concreto, numa jardineira, num vaso desse tamanico, aquele calor irradiado vindo todo em cima da folha, isso afeta sim o desenvolvimento das plantas. Então você precisa levar em conta a capacidade de resistência da planta e qual é a característica do ambiente nativo em que aquela planta evoluiu na natureza. Porque uma planta feliz é uma planta que vai precisar de menos manutenção, menos água, menos adubo, menos inseticida, menos fungicida e vai dar um retorno estético muito grande. Tá tudo bem de usar espécies mais comuns, mais simples, mas que sejam muito rústicas. Tudo bem você usar, sei lá, um alecrim, tudo bem você usar um cacto, tudo bem você usar uma ave do paraíso, que são plantas muito macias, que são plantas duras, são plantas rústicas, aguentam bastante variação intensa, né, de clima. Se você não tem muita intimidade com uma determinada espécie, você quer experimentar ela no jardim do seu cliente, cultiva ela na sua casa antes, ou em algum lugar que você possa fazer essa experimentação. Porque fazer laboratório no jardim do cliente geralmente leva a erros de jardim. E aí o cliente vai ficar desconfortável, o jardim vai ficar esquisito, vai dar muito trabalho de manutenção. Tá? Então, esse erro, eu entendo de onde ele vem, eu sei que esse desejo de fazer criações muito interessantes, eu acho isso super legítimo. Só que a planta, ela vai mandar e desmandar naquilo que tem que ser feito. Então, quem vai dizer do jeito que o jardim vai ser é a planta. A planta que vai dizer, eu gosto disso, eu não gosto disso. E você tem que obedecer. Porque se você não obedece a planta, seu jardim vai pro beleléu, tá? Vai pro vinagrão mesmo. Então, a planta tem que ser respeitada em todos os seus parâmetros de necessidade de cultivo. Beleza? Então, deixei aqui esses 5 erros do paisagismo. Se você acha que tem algum erro também que é muito comum, que você vê, que você já passou, que eu não citei aqui, comenta aqui embaixo para a gente discutir sobre esse assunto. Até o próximo vídeo. Até mais.